acho que mais do que escrever a situação do Haiti, a história, o que está acontecendo, a ocupação militar, que eu acho que todo mundo aqui tem absoluta clareza, que é um ato vergonhoso do governo brasileiro, servir diretamente ao interesse do imperialismo como testa de ferro, toda a fragilização que entrou o governo, quer dizer, a situação do imperialismo com a intervenção no Iraque, a resistência, o Afeganistão, todo o processo do mundo árabe, antes inclusive dessas últimas mobilizações, obrigou o imperialismo, para poder fazer as intervenções militares, tem que se apoiar necessariamente em outros setores, né, em outros países. E o Brasil não foi por acaso escolhido nessa brincadeira, pela relação, pela cara de... Nós temos uma história, tirando os coitados do Paraguai, a tomada do Acre da Bolívia, mas normalmente nós éramos vistos, até uns 15 anos atrás, como no máximo era o povo que jogava futebol. Então você não fazia mal para ninguém, todo mundo brasileiro é lindo, maravilhoso, bonzinho. No Haiti, particularmente, a coisa do futebol. Então escolheram o Brasil e, infelizmente, o governo Lula aceitou cumprir esse papel. Uma intervenção, uma ocupação militar que tem como objetivo todo o interesse econômico e, evidentemente, o problema das correntes migratórias se combina os dois elementos nesse processo de ocupação. Bom, que foi todo, desde o início, o argumento da ajuda humanitária, de buscar estabilizar, sempre foi ladainha e, no último período, depois ainda, não bastasse a ocupação militar, veio essa desgraça, que tem o seu lado natural, mas, digamos, 90% não tem nada de natural, tem a ver exatamente, ou 99%, do que aconteceu, o tamanho da magnitude das consequências do terremoto e tudo que aconteceu ali, evidentemente tem a ver com a forma como esse povo está condenado à miséria e à pobreza desde que se dignaram a se levantar e ser o primeiro povo negro a fazer, a conseguir a sua libertação, e é um processo de independência nacional combinado. Bom, então eu acho que, posto isso, o que é que eu acho que seria importante a gente conversar aqui? Eu tenho a impressão, preciso dizer, mais do que debater, esse último período, esses elementos têm vindo à tona de maneira pesada. A própria crise econômica internacional, combinado com o discurso que já era falácia, impediu ou dificultou mais ainda qualquer tipo de investimento. Então a ocupação, toda a cara, inclusive, da ajuda humanitária, mesmo que fosse pouquinho, virou nada. As informações que chegam, os companheiros que viajam para lá, praticamente não foi removida uma pedra desde o terremoto. E ao contrário, o que tem acontecido é agravar a situação de crise, a situação de miséria, de penúria, e ao mesmo tempo a ocupação militar e econômica pelo problema da indústria têxtil, que é um dos interesses fundamentais do imperialismo americano ali. Essas contradições têm se avolumado. O ano passado teve a história da cólera com as tropas nepalesas, agora a denúncia do estupro do garoto, que já vem sistematicamente aparecendo desde lá de trás. Bom, para pular para onde eu quero, o que a gente acha? As últimas declarações aqui do governo brasileiro, dizendo, então, vamos sair, vamos diminuir, o que na verdade ainda é papo furado, porque a própria ONU diz que vai reduzir quase 20% o investimento, e o Brasil diz que vai diminuir em 15% as tropas, mais ou menos isso. De toda maneira, estão fazendo pressão. Não sei se vocês viram uma nota que saiu há uns dias atrás, onde havia praticamente um posicionamento conjunto, Argentina, Uruguai, Brasil, dizendo para os chefes, se não vier um pouquinho de dinheiro, tá difícil a gente ficar lá, porque nós só estamos batendo, e aí precisa vir pelo menos, bombom e bala, senão só bala, alguma coisinha. Eu acho que está aberta uma situação para esse próximo período, seja pelas lutas sociais que acontecem no Haiti, seja pela dimensão desses elementos da crise, de pensar, nós tivemos, no início do processo de ocupação, a gente conseguiu constituir um comitê unitário, onde vários setores tiveram presente, onde cada um, evidentemente, organizou iniciativas, atividades a partir do seu perfil, do setor que tocava, e, ao mesmo tempo, confluímos com atividades
unitárias em torno da campanha pela retirada das tropas e a denúncia do significado de toda essa da intervenção da ocupação militar. O que me dá depois, infelizmente, de uma maneira, esse processo do Comitê Unitário ele acabou retraindo demais. A gente ficou muito tempo sem conseguir se reunir, sem conseguir discutir, e o que acabou acontecendo, felizmente, do outro lado, apesar de mais frágil, é que vários segmentos continuaram focando em iniciativas. Né? Teve várias iniciativas que foram movidas nesse período. Então, o que a gente gostaria de trazer aqui, mais do que como um debate, de ficar discutindo o tema, explicando historicamente, que acho que não é o que cabe para nós, é como é que nós poderíamos, a partir dessa situação, das possibilidades abertas pelos elementos de crise que estão surgindo, pelas mobilizações, pelo elemento econômico, pelas contradições que entre o imperialismo e os governos aqui, de como nós podemos retomar de alguma maneira essa ação unitária e alavancar para o próximo período de novo a campanha. Nós acabamos de aprovar na reunião da coordenação da CSP com lutas, tem uma data importante do ponto de vista do movimento negro, agora que é o Dia da Consciência Negra, o Dia do Zumbi, dia 20 de novembro, e nós achamos que é fundamental, ao discutir o problema do racismo, como ele se expressa no Brasil, levantar o tema da ocupação militar. Ou seja, é uma das concretizações, aí o Estado agindo, porque por trás, evidentemente, dessa ocupação, esse elemento colonialista racista é categórico. Então, a gente está pensando em ver como promover atividades e iniciativas. Infelizmente, por problemas pessoais, eu várias vezes tentei vir nas reuniões que estavam sendo marcadas dessa iniciativa que vai ter no 5 de novembro. A gente não conseguiu participar. Nós estamos com a visita de um companheiro do Haiti, que vai estar aqui no início de novembro, o Didier Dominique, que faz parte, já teve outras vezes, participou do Fórum Social Mundial, teve aqui em audiência na Comissão de Relações Exteriores no Senado, e ele vai estar aqui na primeira semana de novembro, entre os dias, provavelmente, acho que entre os dias 2 e o dia 9, uma coisa assim. Nós estamos pensando, na semana do 8/9, organizar algum tipo de atividade em Brasília. Estamos tentando gestões de reunião com o Itamaraty, com o Ministério das Relações Exteriores, alguma iniciativa na Câmara e algumas outras iniciativas nesse período, de debates, de atividades de propaganda, no geral, em torno do tema, em universidades e tal. Bom, é isso. E eu acho que o grande objetivo para mim dessa conversa hoje é ver se a gente consegue sair daqui, mais do que o ato que está marcado de assim, ou a atividade que a gente já estava organizando, ou a atividade que cada um está promovendo, como isso pode confluir sem que cada um perca. Evidentemente, aqui nós estamos em vários segmentos representados, com diferenças, inclusive, de elementos da política, das relações, e é justo e normal que todo mundo tenha as suas iniciativas, sem perder essa autonomia, mas que a gente possa também mover algum processo mais unitário da campanha no próximo período. Acho que esse é o nosso objetivo aqui nessa, digamos, vendo o debate que nós ficamos, um pouco que a gente queria debater e discutir. Obrigada, Didi. Gostei do próximo, de Ivanildo Manuel.